Bom dia, pessoal. Estamos aqui com a correção da lista do dia 21/5 do Colégio Educandário Espírita de Anápolis aos meninos aí do 8º ano, tudo bem? O conteúdo que nós vimos foi sobre radiciação, tá? E os vídeos explicativos desse conteúdo se encontram no canal, tá? No primeiro exercício aí, pessoal, ele quer que vocês resolvam a raiz quadrada, né, da letra A até a letra F, né? Vamos tentar pensar aqui então. Bom, na letra A, nós temos o seguinte, ele fala que é uma raiz quadrada de 9, né? Então nós temos que pensar aí em dois números, né, que multiplicados aí vai dar o quê? 9. Então 3, né? 3 vezes 3 é 9. E podemos pensar na forma de potência, né? Se você está multiplicando 3 vezes 3, isso aqui são potências, ó, o expoente 1 aqui, ó. Então, quando a gente multiplica potências de mesma base, nós iremos conservar a base e somar os expoentes. Então, aquela expressão lá, raiz quadrada de 9, eu posso escrevê-la dessa forma, ó, 3 ao quadrado. É uma raiz quadrada, então o índice aqui é 2. Ó. O que eu vou fazer para resolver isso aqui? Vou cortar o índice do radical com o expoente aqui da base. E quem que sobrou aqui no final? O 3. Então, a raiz quadrada aí de 9 é igual a 3. Tudo bem? Na letra B diz o seguinte, na letra B já é a raiz quadrada de 64, tudo bem? Então, da mesma forma, nós temos que pensar em dois números que multiplicados vai sair quem? O 64. Então, é 8 vezes 8, né? Pensando em forma de potência, se eu multiplico 8 vezes 8, então, 8 vezes 8 são potências, né? Conserva a base e soma os expoentes. Então isso quer dizer o quê? Que aquela raiz lá de 64 é a mesma coisa que escrever o quê? 8 ao quadrado. O índice do radical é 2, porque é uma raiz quadrada. O que eu vou fazer para responder isso? Vou cortar aqui o índice do radical e o expoente aqui da potência, eliminando o radical. Quem que sobrou no final? O 8. Tranquilo? Na letra C, já é um número maior, né? Na letra C, pessoal, é raiz quadrada de 256. Pessoal, aqui é tentativa. Nós temos que procurar dois números, tá? Que, quando multiplicados, vai sair esse 256. Vamos multiplicar por 16, porque 16 vezes 16 dá 256, tá? Pensando em forma de potência, então eu estou fazendo isso aqui, ó, 16 vezes 16, ó, o expoente 1, o expoente 1. Conserva a base, soma os expoentes. Ó. Então é 16 ao quadrado, que é a mesma coisa que 16 vezes 16. Então aquela raiz quadrada então, de 256 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 16. Como é raiz quadrada, nós temos o índice 2 aqui, ó, do radical. Eu vou cortar o índice 2 do radical com o expoente da potência, eliminando o radical, sobrou quem? O 16. Tranquilo? Agora na letra D, né? Na letra D é a raiz quadrada de 36. Isso aqui é fácil, né? Então a raiz quadrada de 36, então vamos pensar em dois números que multiplicados vai dar o quê? 36, tabuadinha do 6, né? 6 vezes 6, 36. Na forma de potência, eu estou fazendo 6 vezes 6, né? Aqui tem 1, aqui tem 1. Conserva-se a base que é 6 e soma os expoentes, 6 ao quadrado. Então, aquela raiz quadrada de 36, com índice 2 aqui, né? É a mesma coisa que 6 ao quadrado. Com o índice do radical aqui, 2. Então, é só cortar, né? O índice do radical com o expoente da potência, eliminando o radical. Quem sobra é o 6. Bem, com o tempo isso vira automático, tá? Você vai ver a raiz quadrada de 36, sabe que é um quadrado perfeito, é só pensar no 6. O 64 também é um quadrado perfeito, então é só pensar, então é 8 ao quadrado. Então é 8 o resultado. Daqui a um tempo isso vira automático, tá? Aqui o professor está abrindo as continhas para vocês não ficarem perdidos aí, tá? Vamos aí então para a letra E. Na letra E é raiz quadrada de 225. Mesma coisa, tenho que pensar em dois números
que multiplicados vão dar 225. Tudo bem? É o 15 vezes 15, porque 15 vezes 15 é 225. Pensando em forma de potência, 15 vezes 15 são potências, ó, 1 aqui, ó, potência 1, ó. Conserva-se a base da potência e são os expoentes. Então é 15 ao quadrado, é a mesma coisa que 15 vezes 15, hein? Cuidado, não é 30 não, hein? É 15 vezes 15, lembrando que quem manda é o número de cima, ó. O 2 manda, 15, você tem que multiplicar por você mesmo 2 vezes. 15 vezes 15, 225. Fechou? Cuidado com isso, hein? Então, aquela raiz quadrada lá de 225 é a mesma coisa que escrever, então, 15 ao quadrado. Aqui o índice do radical é 2. Então, a gente corta aqui o índice do radical com o expoente da potência. Eliminando o radical, sobrou quem? O 15. E, por último, aí, nós temos a letra F, né? Na letra F, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 324. Qual o número aí que a gente multiplica aí que vai dar esse valor? Vamos pensar no 18? 18 acho que dá. Se eu multiplicar 18, se eu multiplicar aí 18 vezes 18, vai dar o quê? 324. Então, aqui são potências, né? Então, isso é a mesma coisa que 18 ao quadrado. Então, essa raiz quadrada de 324 é a mesma coisa que a raiz quadrada aí de 18 ao quadrado. Tá? O índice do radical é 2. Então, nós agora portamos o índice do radical com o expoente da potência, eliminando o radical, sobrando quem? O de 18. Belezura? Belezura. Né? Na questão 2, eles se referem a um quadrado perfeito. Então, vamos fazer aqui, tentar aí achar aí o quadrado perfeito. O quadrado perfeito é um polígono, né, pessoal? É uma figura plana, né? Bidimensional. Quadrado perfeito tem todos os lados iguais. Então, L, L, L e L, um polígono regular. Tá? Então, aqui nós temos que a sua área é 49 centímetros ao quadrado. Qual que é a formulazinha mesmo para cálculo da área? A área de um quadrado é o quê? L ao quadrado. Tá? Então, vamos substituir aí, né? Então, L ao quadrado é igual a 49 centímetros ao quadrado. L vai ser igual a raiz de 49 centímetros ao quadrado. Tudo bem? L vai ser, então, tem que pensar em dois números que multiplicado dá 49. Vai ser quem? O 7 vezes 7. Então, é 7 ao quadrado, centímetro ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui dentro da raiz. O índice da raiz é 2, né, meninos? Então, o que o professor vai fazer? Tudo que está elevado ao quadrado some, ó, vai ser cortado. Ó. Corta, corta e corta. Então, todos esses dois aqui vão sumir. O que sobra, e eliminando o sinal aqui, né, o símbolo do radical aqui, né? O que está sobrando aí é o 7 e o centímetro. Então, cada lado aqui mede o quê? 7 centímetros. Tudo bem? Tranquilo, né? Já aqui, nós temos um terreno na forma de um quadrado que apresenta uma área de 784 metros quadrados. Tá? Então, aqui de novo nós temos um quadrado que representa aí um terreno, um lote aí, né? E ele fala que a área desse terreno aí, ó, essa área é de 784, né? Então, a área de 784 metros quadrados. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a 784 metros quadrados. O L vai ser igual. Então, eu vou pegar aqui os 784 metros ao quadrado e colocar dentro da raiz. Tudo bem? Aí eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vai ser o quê? 784. 28, ó. 28 vezes 28, né? Pensando na forma de potência, 28 vezes 28, aqui tem o expoente 1, né?
Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então é 28 ao quadrado. 28 ao quadrado, tudo bem? Então L vai ser o que? A raiz de 28 ao quadrado metros ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui tudo dentro da raiz quadrada, né? Qual que é o índice dessa raiz? 2, porque é uma raiz quadrada. O que nós iremos fazer? Cortar o 2, que é o índice do radical, com o expoente dessa potência, e esse 2 também que está elevado aqui, ó. Então quem que está sobrando aí? O 28, né? E o metro. Tudo bem? Então cada lado desse terreno aí, o lado aí é 28 metros. Fechou? E aqui também, né? Porque é um quadrado perfeito. Beleza. Na questão 4 ele fala sobre um cubo, né? Vamos tentar desenhar aqui um cubo. Lembrando que o cubo é uma figura tridimensional, né? Que está no espaço 3D, né? Diferente do quadrado. Mas ele é formado por 6 quadrados, né? 6 quadrados perfeitos. Então aqui nós escrevemos 2 quadrados e ligando aqui seus vértices. Né? Tem aqui, aqui e aqui, né? Lembrando que vértices são o encontro dessas retas, ó. Tudo bem? Então aqui tem todos os seus vértices. Tudo bem? No espaço aí 3D, né? Tridimensional. Então o que acontece? Essa medida aqui, pessoal, ó, entre esses dois pontos aqui, é definida como aresta. Então tem aresta, aresta, aresta. Como que a gente calcula o volume então dessa figura? O volume vai ser aresta, aresta e aresta. Multiplicação de potências, ó, de mesma base A. Soma os expoentes, 3. Então o volume é igual a A ao cubo. Então essa formulazinha aqui é do volume. Tudo bem? Então vamos substituir. Eu quero descobrir a aresta, né, que está ao cubo. Quanto que é o volume? 125 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então a aresta vai ser a raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos. Tá? Então vamos aqui trazer a raiz. O índice dessa raiz aí é 3, né? Agora eu tenho que pensar em um número que multiplicado 3 vezes vai dar o quê? 125. É o 5, né? 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo, né? Que eu somo os expoentes aqui, ó. Conserva a base, soma quem? Os expoentes, né? Então a aresta vai ser igual a 5 ao cubo e aqui centímetros cúbicos, né? O índice da raiz aí é cúbica, né? Então tudo que está a 3, vamos cortar, ó. O índice do radical é 3, o expoente da potência aqui é 3 e esse expoente dessa outra potência é 3. Todos eles são eliminados junto com esse sinal aí, esse símbolo aí do radical. Sobrando aí então os 5 centímetros. Então cada aresta desse cubo aí mede o que? 5 centímetros. Fechou? Tranquilo, né? Na última questão, nós temos o seguinte, nós temos aqui que determine as expressões abaixo, tá? Essa aí, acho que não teve tanta dificuldade, né? Bom, nas explicações passadas, o professor estava referindo ao índice, né, do radical aqui, né? O N, quando ele for par, pessoal, nós temos uma particularidade aí do radicando, né? Ele deve ser o quê? Um número real e positivo. Então, ele tem que pertencer a esse conjunto, tá? Tranquilo, né? Aqui na questão A, ele está falando aqui que a raiz quadrada, ó, aqui o 2 aqui, né? Só que o nosso radicando aí, o nosso A, ele é negativo, ó. O A, ele é menor que 0. Então, nessa letra A aqui, não tem como a gente responder, tá? Então, aqui é uma indeterminação. A gente vai ver só isso aqui lá na terceira série, tá, beleza? Bom, já na letra B nós temos o seguinte, nós temos aí um radical com índice ímpar, 3, né? E aqui, menos 8, tá? Aqui sim tem como resolver, né? Porque lá nas nossas definições, nós afirmamos que quando o N é ímpar,
Quando o n é ímpar, o que acontece? Este A aqui, que é o radicando, ele pertence aí aos números reais. Então aqui não tem exclusividade, todo número. Tudo bem? Então nesse caso aqui tem como responder. Pessoal, ó, tem um menos aqui, deixa o menos quieto aí. Vamos pensar só aqui no 8. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, não é? Isso aqui não é multiplicação de potências, ó. Então conserva a base, que é a mesma, ó. A base é 2, e soma os expoentes, que são os números aqui em cima. Então é 3. Cuidado, 2 ao cubo é igual a 8, e não igual a 6. Tudo bem? Cuidado. Isso aqui está dizendo que é 2 ao cubo. Quem manda é o número de cima, ó. Ele vai falar para o 2, você tem que multiplicar 3 vezes por você. Então 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, tá? Então, eu posso colocar aqui então na letra B, então, o menos, né? A raiz quadrada, tal, né? Menos, e o 2 ao cubo na raiz cúbica, né? Não é raiz quadrada, não, é raiz cúbica, né? Então, o que acontece? Nós cortamos esse 3 com este 3, sobrando então aí o menos 2. Essa aí é a resposta. Beleza? Vamos fazer aqui a letra C. A letra C diz o seguinte, vou emendar aqui. Na letra C, nós temos uma raiz que é quadrada, né, de menos 3 isto elevado ao quadrado. É uma raiz quadrada, então aqui o índice é 2. O que o professor vai fazer? Cortar o índice do radical, que é 2, e com o expoente aqui dessa potência, né? Restando aí somente o menos 3. Fechou? Bom, já na letra D, nós temos o seguinte, nós temos a raiz quadrada de 100 mais a raiz quadrada de 64, né? 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. Isso aqui não é multiplicação de potências, então é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado. Então essa raiz quadrada aqui eu posso escrever ela dessa forma. 10 ao quadrado. E o 64 não é 8 vezes 8? 8 vezes 8, 64. E multiplicação de potências, ó, 8 ao quadrado. Então aqui fica 8 ao quadrado. O índice do radical é 2, porque é raiz quadrada, e aqui também, né, porque é uma raiz quadrada. O que eu vou fazer? Corta o 2, que é o índice do radical, com o expoente da potência. Corta este 2 aqui do índice do radical com o expoente aqui da potência. Vai restar quem? 10 mais 8. Que é igual a quanto isso? 18. Beleza? Agora vamos tentar fazer aí a última aí, né? Para fechar aí essa listinha. Ó, raiz de 60, eu tenho uma raiz enorme aqui, cobrindo todo mundo aí, ó. Então aqui é 60, tá? Mais raiz quadrada de 64. Então a gente tem que resolver primeiro essa pequenininha aqui, ó. Vamos tentar resolver essa aqui, ó. Então continua aí com a raiz, né, de 60, raiz de 60, tudo bem? Se eu resolver essa raiz de 64 aqui, não é 8? Raiz quadrada de 64 é 8. Então eu vou colocar aqui o 8, tudo bem? Vamos fazer ela aqui no canto, aqui, ó. Talvez vocês perdiram aí. Estou fazendo ela aqui em cima, ó. Raiz de 64 é a mesma coisa que 8 ao quadrado, porque 8 vezes 8 é 64. A raiz não é quadrada, então ela tem um índice 2. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o 2 com 2, vai sobrar quem? O 8. Tudo bem? Então por isso que aqui vai ser 8. Então somando isso aí, isso é igual a 60 com mais 8. Não, tem alguma coisa errada aqui. 60 com mais 8. Não, pessoal, aqui ó, o professor fez errado, que é 16. Desculpa aí, vamos apagar essa parte aqui. Vamos apagar isso aqui, o professor fez errado. Ele copiou errado. Vamos lá. Então aqui é a raiz de 16, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma raiz enorme, né? Então aqui tem uma raiz, opa. Então aqui eu tenho uma raiz de 60
né? E tem uma outra raiz aí de 16, tá? Não é 64 não, eu viajei na maionese. Então aqui é 16, tá? Então o que acontece? Vamos tentar resolver aqui essa raiz pequenininha. A raiz de 16 vai ser o 4, né? Porque 4 vezes 4, vamos fazer ela aqui no cantinho. A raiz de 16 é a mesma coisa que raiz de 4 ao quadrado. Então corta é igual a 4. Tudo bem? Então aqui na verdade vai ficar o quê? Raiz 60 mais o 4, né? Então vai ficar uma raiz de 64. Que é igual a quem? 8 vezes 8, né? Porque 8 vezes 8, 64, né? Então aqui é 8. Fechou, meninos, ó. Então fechou a nossa listinha aí, tá? Depois eu vou estar passando outros aí pra gente treinar mais.